Bom, a gente entendeu, então, né, nessa primeira parte que a gente discutiu, a questão que leva à colonização dos Estados Unidos. É uma colonização completamente diferente da brasileira, porque esses grupos que se instalam, principalmente no norte, eles não são grupos que estão ligados a metrópoles, eles são grupos que vêm para cá para sobrevivência, para subsistência. No caso do Brasil, era uma empresa econômica para buscar lucro, usando trabalho escravo, e essas pessoas, fugindo dos conflitos religiosos, se instalam nessa região e aqui começam aos poucos a desenvolver uma economia muito comunitária, muito local, muito voltada para as suas próprias necessidades e muito independente. Depois da guerra entre França e Inglaterra, à medida que a Inglaterra tenta impor o controle sobre essas comunidades, eles se revoltam e impõem a sua independência. O problema é que quando chega esse momento da independência, o norte e o sul já são áreas muito distintas, são áreas aonde o norte tem pequena propriedade, é uma sociedade democrática, as pessoas eram escolhidas para governar as suas localidades, o major, o prefeito, as pessoas escolhiam entre eles quem ia governar. Então, é uma sociedade baseada na pequena propriedade, na subsistência e com um princípio democrático diferente do sul, aonde se instala a escravidão com o tempo, e isso faz com que uma elite econômica se instale nessa região, diferente do norte, onde tu tem pequenos proprietários. Aqui tu vai ter um grande proprietário no sul, um grande proprietário que vai, né, usar o trabalho escravo, né? E, portanto, ele não está ali voltado para a sua subsistência, ele está ali voltado para o lucro, como era o Brasil, é uma situação muito semelhante ao Brasil, e aonde se instala uma elite e uma sociedade autoritária, né? Uma sociedade baseada na violência contra o escravo e na violência do poder econômico de quem controlava a terra, dos grandes proprietários, contra toda a sociedade, contra os demais. Quem manda é o grande proprietário. Então ele faz a lei é o interesse dele, é o que ele quer, é como ele quer. Por conta disso, no sul tu tem uma sociedade muito autoritária, que não é democrática, que não é baseada na pequena propriedade, que não escolhe ela, os seus dirigentes. Quem escolhe é o próprio grande proprietário, que estabelece, ou um acordo entre eles que estabelecem quem vai governar e para quem. E com o tempo, essa sociedade baseada no trabalho escravo vai se estender da Flórida ao Texas, né? Essa região aqui que pega aqui. E aí, para isto não, não criar um problema muito grande, já que são duas regiões muito distintas, é uma pequena Inglaterra e um grande Brasil que estão ali, né, uma coisa muito parecida com o que era o Brasil, e eles fazem um acordo político na época da independência, não apenas a questão da eleição, que vai ser indireta, na qual os estados vão ter um número de representantes, mas também eles fazem um acordo dividindo o país ao meio, aqui numa região chamada Missouri. O país é dividido ao meio, numa linha imaginária que eles estabelecem como sendo a linha do Missouri. E esse acordo político vai se transformar, vai ser chamado de compromisso do Missouri. Estabelecia esse compromisso que todos os estados ao norte dessa linha não podiam ter escravos. Eram estados livres da escravidão. E todos ao sul dessa linha eram obrigados a serem estados com escravidão. Mais do que isso, o número de estados dos dois lados sempre tinha que ser o mesmo. Isso quer dizer que se aqui tivesse 8, aqui tinha que ter 8. Se aqui tivesse 9, aqui tinha que ter 9. Tinha que ser sempre um número igual, para haver um equilíbrio, para que nunca uma região tivesse maioria e determinasse ela, sem acordo político, o destino do país. Tipo, vamos acabar com a escravidão. Então é um acordo político que garantia para os proprietários do Sul que eles sempre iam ter uma palavra, né, e de igual para igual com o norte no que se dizia respeito aos seus interesses, a escravidão. Né? E esse compromisso dividiu o país ao meio, e na medida em que houve aquela expansão para o oeste, que a gente estava falando, quando uma região
né, chegava a uma quantidade X de habitantes, 60 mil habitantes, ela podia pedir para virar um estado. Isso quer dizer que ela tinha direito a senadores, a deputados, a governadores, e, portanto, ela ia fazer parte do governo do país, no Congresso, e também ia fazer parte daqueles estados que escolhem o presidente. Né? Mas para uma região poder virar estado, um território, porque o que não era estado eram territórios onde havia a população norte-americana, para virar um estado não bastava ter 60 mil habitantes, tinha que ter um do outro lado que também pudesse virar estado, também tivesse 60 mil habitantes. Então podia acontecer, e aconteceu muitas vezes, de chegar a uma região a 60 mil habitantes e reivindicar o direito de ser estado, mas ela tinha que esperar, às vezes anos e anos, até que uma outra região do outro lado da linha, dessa linha do Missouri, também pudesse ela ingressar no país como um estado e não mais como um território, para que sempre houvesse o mesmo número dos dois lados, mantendo o equilíbrio. Só que quem criou este acordo político não se deu conta de que eles não tinham criado um mecanismo que obrigasse os futuros estados a cumprirem o que dizia o acordo, ou seja, de que no sul sempre há escrava, regiões de escravidão, no norte sempre há região sem escravidão. Né? E aí podia acontecer um dia, ninguém tinha pensado isso, de um estado se recusar a cumprir o acordo. Né? Em 1850 isso aconteceu e começou a causar muita preocupação entre os estados escravistas, porque foi um estado ao sul da tal da linha do Missouri, ou do lado de cá, portanto, que chegou um dia e disse, não, nós não vamos adotar a escravidão. Quem é que vai nos obrigar? Né? Chegou um momento em que dois estados, Montana e Califórnia, chegaram a 60 mil habitantes, um de um lado, outro do outro, os dois entraram. Só que aí a Califórnia bateu o pé e disse, nós não vamos adotar a escravidão. Já era o estado, já tinha direito a delegados, já tinha direito a senadores, a deputados federais, a deputados estaduais, e eles disseram, não vamos cumprir. É a questão da Califórnia, 1850. Ela acende o receio no sul de que agora uma maioria de estados, eles têm maioria, tem um a mais agora, né, que uma maioria de estados não escravistas pudesse impor, por lei, uma maioria, né, de legisladores, impor uma decisão que acabasse com a escravidão no sul. Era o grande medo. Né? Até porque já começava a surgir o debate sobre a escravidão no norte, porque muitos escravos fugiam do sul para o norte. E aí se abriu o debate, né? Porque a Constituição dos Estados Unidos diz que todos os homens nascem iguais e têm os mesmos direitos, direito à liberdade, direito à segurança, direito à justiça. Né? Todos os homens nascem iguais. Só que o escravo, ele não é um homem, né? No sul, ele é a propriedade de alguém. E a Constituição dos Estados Unidos também dizia que a propriedade era um bem inalienável, ou seja, que não podia ser tirado à força de ninguém. Né? A propriedade era um bem que não podia ser retirado da pessoa. Então, aquilo que é minha propriedade não pode ser retirado de mim. E o escravo é uma propriedade. No norte surge a questão de que o escravo é um homem, ele tem direito à liberdade. No sul, a questão de que o escravo é uma propriedade, ele não é um homem, ele pertence sim a um homem, e esse homem não pode ser alienado dessa propriedade do seu escravo. Então já havia uma tensão entre os dois lados, quando a Califórnia diz não. Pior que isso, logo do lado dela, o Novo México, que também estava virando o estado, estava para virar território, também diz, nós também não vamos ter escravos. E aí? E o Kansas, que era uma área que estava em disputa pelos dois lados, porque ele ficava bem no meio da tal da linha do Missouri, o Kansas também começa a questionar a questão da escravidão. Também diz, nós não vamos ter escravos. Então, o Sul começa a ficar muito preocupado com isso, com o que poderia acontecer, né? Se uma maioria de estados do Norte resolvesse acabar com a escravidão. Concomitantemente, quer dizer, ao mesmo tempo em que a Califórnia estava criando esse impasse político no país, uma senhora, Harriet Stone, lança um livro. Na verdade, ainda não era um livro, mas era
matérias, artigos em jornal que ela estava escrevendo, que era um livro chamado A Cabana do Pai Tomás, que é um livro que para muitos é considerado um livro que inferioriza os negros nos tempos atuais, na nossa leitura atual. Isso é uma leitura que pode ser feita, mas muita gente fala o mesmo do Monteiro Lobato, né? De que o Monteiro Lobato estabelecia hierarquias entre brancos e negros nos seus personagens. Mas o fato é que uma senhora, Harriet Stowe, resolve começar a escrever artigos num jornal, que depois vão virar um livro. Passou mais de um ano escrevendo artigos em jornais do país. E esses artigos eram titulados A Cabana do Pai Tomás, na qual ela contava a história de uma família de negros escravos, um preto velho, Pai Tomás, e que era uma pessoa muito bondosa, de muito bom coração, e que foi muito maltratado, brutalizado pelo seu proprietário. E eles tentam uma fuga, acabam fugindo para o norte, são capturados por capitães do mato. Os juízes no norte decidem que eles são proprietários do sul, portanto não podiam ser alienados, e são devolvidos para os seus proprietários. É uma tragédia, parte da família morre. É um livro que causou muita comoção na época, mesmo nos capítulos dos jornais, as pessoas aguardavam ansiosas para continuar a leitura no jornal da outra semana, são jornais semanais, um jornal por semana. E esse livro provocou um grande reboliço na sociedade do norte, lembrando que o norte tem uma população alfabetizada por conta daquelas comunidades nas quais alguém assumia a função de alfabetizar as crianças. Então tem uma sociedade que lê, de leitores. E essas pessoas começam a ficar cada vez mais comovidas com a história e começam a surgir clubes abolicionistas, clubes para, né, ajudar a libertar escravos, comprar a liberdade de escravos ou ajudar os escravos a fugir. E se não adiantava o escravo fugir para um estado do norte, porque ele seria devolvido pelos juízes para os seus proprietários no sul, então essas pessoas que fundam esses clubes abolicionistas começam a ajudar os escravos a fugir para o Canadá, onde não há escravidão. Eles chamavam de estradas subterrâneas, essas rotas nas quais eles, né, eles estavam imbuídos de ajudar os negros a fugir para o Canadá. Aqui tem uma estátua da Harriet Stowe e o Abraham Lincoln. Conta uma anedota, que eu não consegui comprovar se é verdade ou não, que ela teve um encontro com Lincoln, e o Lincoln teria dito para ela que ela foi a responsável pela guerra civil, pela guerra entre os dois lados, não no sentido de que ela era culpada, mas no sentido de que, né, os textos dela, os escritos dela levaram ao questionamento da escravidão a tal ponto que os dois lados foram à guerra né, para resolver a situação da escravidão. Então ela indiretamente seria a responsável pelo fim da escravidão, a guerra que tirou a escravidão. Né? Mas eu não posso afirmar que isso é verdade, isso pode ser apenas uma questão, uma lenda urbana. Né? Então, esses são os estados, né, em cinza com escravidão. Né? E esses são territórios. Aqui está a Califórnia, que estaria abaixo dessa linha do Missouri. Então, Missouri, Kentucky e Virgínia são estados que também têm escravidão. Né? Esse é o grupo de estados de escravidão. Mas os estados que vão acabar se separando dos Estados Unidos por conta da escravidão são esses aqui. Né? A Virgínia, o Kentucky e o Missouri acabaram não se separando. Quando tem a guerra entre os dois lados, esses três estados que têm escravos ficam ao lado do norte, lutam ao lado do norte, não se separam dos. Isso cria um problema para o Lincoln, porque ele não podia decretar a abolição da escravidão, como queria, no meio da guerra, porque ele podia empurrar esses três estados para o lado dos inimigos, para o lado do sul. Então, né, em meio à guerra, o Lincoln ficou com as mãos amarradas por conta disso, não tinha como ele decretar a abolição da escravidão. Né? O Kansas, que também estava para virar um estado, em 54, mergulha numa pequena guerra civil, é a Guerra do Kansas, porque os dois lados mandam pessoas para lá para tentarem convencer a população do Kansas a aderir a uma posição ou outra. Esses lados se exaltam e acaba acontecendo uma pequena guerra dentro do Kansas, entre o sul e o norte. Era um prenúncio do que estava para acontecer. A Califórnia empurrou o sul
para uma tensão cada vez maior. Os escritos da Harriet Stone, né, alimentaram as ideias abolicionistas no norte, e aí os dois lados acabam se confrontando em 54 dentro do Kansas. Né? Tudo empurrava o país para um impasse que não parecia que terminaria bem. E aí aconteceu o pior para o Sul, o pior para os receios do Sul, né? Que era a eleição do Lincoln. Em 1860, o Lincoln, que era um abolicionista reconhecido publicamente pelas ideias dele de abolição, o Lincoln é eleito presidente por uma maioria de estados não escravocratas. Né? Para os estados onde não havia escravidão, eles lançam o Lincoln como candidato e o Lincoln acaba sendo eleito naquele colégio de eleitores. Ele acaba fazendo maioria, né, naquele colégio de eleitores. O Lincoln assume, ganha as eleições em 60, assume em 61. O medo de uma guerra ou da abolição da escravidão fez com que alguns proprietários de escravos do Sul, inclusive, migrassem para o Brasil. Eles vão se instalar no interior de São Paulo, numa cidade que é chamada atualmente de Americana, e que comemora, né, todos os anos o 4 de julho. Esses sim podem bater bandeira para os Estados Unidos, gritar USA, né, sem parecerem ridículos, porque eles são descendentes dessas populações que, com receio da abolição, vêm para o Brasil com seus escravos, porque o Brasil era um país que eles tinham a segurança de que não ia acabar com a escravidão. Mas o Lincoln é eleito em 1860 e em 61 o Sul acaba, né, se precipitando diante da eleição do Lincoln. O Lincoln não falou nada em abolir a escravidão, mas o Sul precipitadamente decreta a separação. Eles se separam do Norte e criam um novo país, os Estados Confederados da América, com essa bandeira aqui, que vai ser uma bandeira que depois vai virar símbolo da Ku Klux Klan e que vai ser adotado por muitos estados no Sul, agora mesmo, durante esta eleição entre o Biden e o Trump. O Mississippi era o último estado que ainda usava essa bandeira como parte da sua bandeira. Essa bandeira dos confederados estava num cantinho da bandeira do Mississippi. O Mississippi votou durante a eleição também um plebiscito se a população queria ou não tirar esse símbolo, que é considerado um símbolo racista nos Estados Unidos, da bandeira. Né? E por maioria, os habitantes do Mississippi votaram pela retirada desse símbolo. E a bandeira virou uma bandeira que tem como símbolo magnólias, que são flores que caracterizam a região do Mississippi. O fato é que em 1861 o Sul se separa e os Estados Unidos são empurrados para a mais violenta guerra da história deles. Esta guerra, quando a população deles era muito menor do que é hoje, essa guerra matou mais gente do que a soma das guerras do Vietnã, da Coreia, da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial, no caso de vítimas dos Estados Unidos. Essa guerra matou mais gente do que as duas grandes guerras, mais a Coreia e o Vietnã, no caso de vítimas norte-americanas das guerras. E ela é a única guerra que acontece dentro do território deles. Portanto, eles têm grande parte do território no sul devastado pela guerra. É a única guerra na qual eles têm território atingido. Né? Eles sempre tiveram a vantagem de lutar guerras muito longe do território deles, porque eles têm uma fronteira com o Pacífico, uma fronteira com o Atlântico, a outra com o México, a outra com o Canadá. Então eles não têm ameaças continentais. Muito menos o Brasil, né, que agora diz aí que pode resolver com pólvora problemas dos Estados Unidos. Eles não têm ameaças no continente. Né? A Guerra de Secessão, né, então, se inicia com a questão da eleição do Lincoln, né? O medo de uma política abolicionista por parte do Lincoln, né? E aí o Sul se separa, né? E o Norte não aceita e decide manter a União à força, né? Manter a União a qualquer preço, e começa uma guerra entre o Norte e o Sul. O Norte vai ser chamado de a União dos Estados Unidos, e o Sul vai ganhar um novo país, que é os Estados Confederados da América, que vão ser chamados basicamente de confederados. Né? Essa era a bandeira dos confederados. Né? Ainda antes da posse do Lincoln, já começou a situação a se precipitar, quando as duas Carolinas, né, e depois o resto do Sul se desligam do país. Né?
E aí, em 61, os estados do Sul decretam-se como um novo país e proclamam a secessão, ou seja, a separação. Algo que foi separado do resto, uma secessão. Portanto, a Guerra Civil Norte-Americana também vai ser chamada de Guerra de Secessão para eles, né? A Grande Guerra de Secessão. E aí nós temos aqui territórios que não se separaram, país. Aqui aparece a Virgínia como tendo adotado a separação, mas né, depois ela acaba se reincorporando à União. E com isso tem esta região aqui, né, como uma área, né, até o México, até o Texas, na verdade, aqui ainda eram territórios, até o Texas, aonde né, se separa e funda um novo país. Né? A guerra acontece toda ela no sul. As tropas do norte invadem o sul e com isso a guerra acontece toda no território do sul. Nos 2 primeiros anos da guerra, ela dura quase 5 anos, nos 2 primeiros anos desta guerra, o sul leva vantagem. Eles estão muito mais preparados para a guerra do que o norte. O norte é uma sociedade de pequenos agricultores, pequenos comerciantes. O sul é uma sociedade baseada na violência contra o escravo. Os brancos andam armados e a cavalo para controlar os escravos, portanto eles já agem como pequenas forças militares, como pequenas milícias, né? E por isso quando a guerra começa, o sul está muito mais preparado, eles sabem atirar melhor, eles cavalgam melhor, eles sabem usar mais, com mais habilidade as armas, o sul está muito mais preparado para essa guerra. E por isso nos 2 primeiros anos o sul leva vantagem. Só que o norte vai levar vantagem a médio prazo. Em primeiro lugar, porque o território deles fica intacto durante a guerra. Então, se você estivesse no norte, você não acharia que o país está em guerra. A guerra está acontecendo toda no sul. Né? Em segundo lugar, o norte leva uma grande vantagem por conta da sua economia. Havia muitos pequenos industriais, pequenas indústrias no norte, como eu disse, que fabricavam os bens que a população necessitava. Uma parte dessas pessoas começou a transformar a sua produção em armamento para o exército do norte, para os soldados do norte. Então, em vez de fabricar carrinhos de mão, machado assim, começou a fabricar armamento. E logo o norte tinha uma capacidade de produção de armamentos muito maior que o sul, bem maior, bem superior. Então a economia do norte se volta toda para atender à guerra. Por isso essa guerra ela também é considerada uma guerra já característica das guerras do século XX, que vai ser a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, porque a economia ela sustenta a guerra. O lado que tem a economia mais forte ganha a guerra, porque essa economia forte tem condições de manter um exército poderoso em operação e mantê-lo equipado, mantê-lo permanentemente equipado, com mantimentos, com abrigos, com fardamento e com munição, né, em grande escala. O Sul não tinha nada disso. O Sul é uma sociedade que tem armas, mas não fabrica armas. O Sul produz algodão. Eles dependiam principalmente da Inglaterra para a aquisição de armas. E vejam só, a Inglaterra, que é uma nação capitalista no século XIX, essa é uma guerra na metade do século XIX, a Inglaterra, que é muito mais próxima ideologicamente e economicamente com o Norte, os dois são sociedades capitalistas, liberais, né? Democráticas, entre aspas, a Inglaterra apoia o Sul e não o Norte, apoia uma sociedade de escravocratas. Por quê? Em primeiro lugar, porque essa região produz para ela, produz para atender a sua necessidade de algodão. Em segundo lugar, que ela não quer que o Norte ganhe a guerra. Ela quer que o Sul ganhe a guerra porque é uma maneira dela eliminar um futuro concorrente. Mesma razão porque ela estava em guerra com a França há quase 2 séculos, né? Porque ela não quer concorrentes. Então a Inglaterra tratava de eliminar os seus concorrentes. Como os Estados Unidos hoje têm um receio em relação à China, querem conter a China porque tem receio da concorrência da China. Então a Inglaterra fornece os equipamentos com que o Sul luta na guerra. Ela alimenta o Sul durante essa guerra, ela sustenta o Sul durante essa guerra. Né? E o Sul é sufocado na medida em que o exército do Norte, bem mais equipado, começa a fabricar navios blindados, navios modernos, portanto, de guerra, uma marinha de guerra moderna, e essa marinha bloqueia os portos do Sul.
impedindo os navios ingleses de continuar abastecendo o Sul. Isso faz com que, em alguns meses, o Sul não tenha mais condições de adquirir munição, armamento, mantimentos, né? E ele está fadado à derrota, está fadado a perder a guerra. Esta guerra é uma guerra que também vai se caracterizar por brutalidades imensas. Tropas do norte vão devastar cidades inteiras do sul, trucidando a população local, né? O Ulysses Grant, que é o comandante das tropas do norte, mais tarde vai ser presidente do país. Ele era chamado de o grande carniceiro, o grande açougueiro pela população do sul, por conta da política de extermínio, de devastação em massa, né, de destruição em massa que ele vai adotar contra o sul, como forma de provocar a rendição do sul, né? Portanto, é uma guerra que vai traumatizar profundamente os Estados Unidos por conta da violência que ela carrega. E vai deixar um saldo de 600 mil mortos por conta disso, por conta dessa violência. Quando a guerra termina e o norte ganha, a sociedade americana ela está completamente vinculada à indústria bélica, à indústria militar. A economia agora depende da indústria militar. A indústria militar se torna a maior ramo econômico dos Estados Unidos com essa guerra, e depois vai crescer ainda mais na Primeira Guerra Mundial e ainda mais na Segunda Guerra Mundial, se tornando o coração da economia dos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos se torna uma potência que depende de guerras, porque a economia deles é uma economia voltada para armar conflitos, né? Para atender conflitos. Se não tem conflitos, a economia para, né? Essa vinculação entre a economia dos Estados Unidos e a guerra começa nesta guerra. Quando ela termina, a sociedade está controlada pelos militares, pela força militar, e por conta disso os próximos presidentes todos vão ser eleitos de ex-militares que lutaram, né, contra o Sul. É uma batalha feroz, né, violenta, na qual, com o tempo, o Lincoln se dá conta de que eles precisavam chamar para lutar na guerra também os escravos, né, porque isso era uma maneira de estimular os escravos no sul a desertarem, a desorganizarem a economia do sul, a produção de algodão no sul, e ao mesmo tempo alimentar a força militar do norte. Então, né, em meio à guerra, tu vai ter quase 180 mil negros que vão lutar nessa guerra, né? A maioria de ex-escravos que fugiam e se somavam aos batalhões do norte, né? Esta é a área, né, que se separou, né, que formou um novo estado, né, e algumas das consequências: o norte, né, se industrializa com a guerra, a economia se diversifica, tu tem uma economia cada vez com mais áreas de produção, tu tem trabalho livre, portanto tu tem uma sociedade capitalista se organizando no norte, que se desenvolve em meio à guerra, enquanto que o sul era uma sociedade baseada na monocultura, no latifúndio, na escravidão, né, e que não tinha condições, era um Brasil, monocultura, um único produto, algodão, latifúndio, uma grande propriedade de terra, trabalho escravo. Uma sociedade que não tinha condições de enfrentar a longo prazo a economia do norte. E com isso a economia ganha a guerra. Por isso ela é chamada de uma guerra moderna, uma guerra que vai, né, antecipar as guerras do século XX. Né? Mas é uma guerra que trouxe um nível de violência desconhecido para os brancos. Vejam bem, 600 mil homens brancos ou alguns negros morrem na guerra, mas, né, nós não estamos contando as dezenas de milhões de pessoas que foram mortas nas comunidades indígenas, né? Eles consideram como uma guerra mais violenta, mas no sentido de que brancos morreram, né? E aí muitos ex-escravos, é o caso desse menino, retratados nas duas fotos, eles acabam se tornando, né, soldados engajados na guerra, né? Vão lutar contra o sul na guerra, né? O norte, como eu disse, ele acaba ele acaba tendo avanços tecnológicos durante a guerra. Quando a guerra começa, as armas eram armas de um único tiro. Tu carregava a arma pela boca do fuzil. Tu tinha que botar uma quantidade de pólvora na boca do fuzil, pela boca, botar um chumbo, botar uma estopa, socar bem, e depois disparar. Isso levava às vezes 30 segundos para um soldado conseguir carregar uma arma, né? E aí o norte começa a inovar, começa a produzir armas de repetição, quer dizer que uma arma podia dar vários tiros ao mesmo tempo, sem ter que ser recarregada a cada tiro.
É uma guerra que também antecipa a Primeira Guerra Mundial, que vai ser uma guerra travada em trincheiras. Nós vamos ter navios couraçados, ou seja, navios blindados, ferrovias, telégrafo, tudo isso se expande durante a guerra. O Sul se rende, o Sul termina destruído por essa guerra, o saldo de mortos é muito grande como consequência, né? E quando a guerra termina, o Lincoln proclama a abolição da escravidão. Não havia mais condição do país manter a escravidão. Né? 5 dias depois da rendição do Sul, Lincoln é assassinado num complô. Né? E o norte está modernizado, o Sul segue atrasado, é uma região atrasada. Né? Os Estados Unidos vão integrar mais e mais o mercado interno, uma economia que se diversifica, as ferrovias vão se expandir e com isso também vai começar a haver uma integração do leste com o oeste, expansão para o oeste. O crescimento da economia no norte também atraiu muitos imigrantes, principalmente irlandeses e italianos, mas imigrantes da Europa toda começam a vir para os Estados Unidos, fazer a América, buscar emprego na América, porque a economia está muito acelerada, né, como consequência do crescimento que a guerra provocou no norte. E outras consequências que a gente tem, né, além da questão da violência que gerou, é que os estados do sul, aqueles estados que perderam a guerra, passam a adotar leis segregando os brancos. Né? Tu tem uma supremacia do norte sobre o sul, né? Mas os negros, apesar de livres, eles vão permanecer marginalizados e sem direitos, porque eles vão ser segregados. E no sul surge, logo depois da guerra, um ano depois do fim da guerra, surge a Ku Klux Klan, que vai adotar a bandeira dos confederados e que é considerada a maior organização terrorista da história dos Estados Unidos. Eles assassinam milhares e milhares de negros no sul em linchamentos e adotam leis segregando os negros. Como eu disse para vocês, né, os Estados Unidos, essa eleição mostra isso, cada estado ele toma sua própria decisão em relação a leis locais. Eles não podem contrariar aquilo que está na Constituição deles, o que constitui o país, as leis que fazem o país ser o que é. Mas, tirando isso, eles podem adotar qualquer outra lei. Por exemplo, os Estados Unidos, quando a guerra termina, né, promulgam emendas à Constituição, a 14ª e a 15ª emenda, acabando com a escravidão. Né? Mas acabar com a escravidão não significava que os Estados do Sul não pudessem adotar outras leis, porque eles podem adotar leis que não firam a Constituição. Os Estados Unidos são uma confederação, diferente do Brasil. O Brasil é uma federação. Se eu roubo a carteira de alguém lá no Amazonas, ou roubo a carteira de alguém aqui no Rio Grande do Sul, a pena é a mesma, porque a lei é federal, federação. Nos Estados Unidos, isto não acontece. Eles são uma confederação. Quer dizer que é uma organização de pequenas federações. Cada um tem a sua própria lei. Aquilo que não fere a Constituição pode ser adotado. Então, tu rouba uma carteira no Texas ou no Minnesota, a lei é diferente. A lei estabelece uma coisa num, outra coisa no outro. É por isso que estados dos Estados Unidos têm pena de morte, enquanto outros não têm. Cada um pode adotar a sua própria lei. E esses estados do Sul adotam leis segregando os negros. São leis segregando a população negra, excluindo ela dos direitos dos demais. Quando eu segrego alguém, eu estou retirando essa pessoa dos direitos que protegem a coletividade, a comunidade. Ele está segregado. Os negros passam a ser segregados no Sul. Essas leis vão ser chamadas leis Jim Crow. Eram leis que ganharam o nome de um personagem que satirizava os negros, fazia aqueles blackface, um branco que se pintava de negro e ridicularizava os negros em espetáculos. Era o espetáculo Jim Crow, e essas leis ganham o nome desse espetáculo. Né? E aí os negros passam a não ter mais direito a voto, eles não podem votar no Sul, e se tu não vota no Sul, tu não elege o deputado, nem o governador. Mas no Sul, outros cargos são eleitos, diferente do Brasil. No Brasil, a pessoa faz um concurso para um juiz, e ele é um juiz para o resto da vida, passa no concurso. Nos Estados Unidos, o juiz é eleito no município.
Então, ele é eleito. Se 4 anos depois, ele tem que concorrer de novo ao mandato. O promotor também é eleito, o xerife é eleito. Se os negros não votam, eles não podem escolher o promotor, eles não podem escolher o xerife, eles não podem escolher o juiz, eles não podem escolher o governador, o prefeito. Portanto, essas autoridades vão ser sempre, né, eleitas entre os membros dos brancos, e principalmente entre os membros da clã, da Ku Klux Klan, que controlava grande parte dessa região, né, que vai se impor como um poder armado nessa região. Se o negro não vota, ele também não pode fazer parte do júri. Então, o júri é branco, o juiz é branco, o promotor é branco, o xerife é branco, o prefeito é branco, o vereador é branco, o deputado estadual é branco, o deputado federal é branco, o senador é branco. Os negros não votam. E se estabelece uma relação de poder dos brancos sobre os negros nessa região, né? que inicia depois da guerra civil, e vai se estender até 1964, quando o presidente John Kennedy, junto com o Martin Luther King, que é um negro, um pastor batista, que luta pelos direitos dos negros, juntos eles promulgam a Lei dos Direitos Civis, que é uma lei federal, uma emenda à Constituição, a 16ª emenda, que acaba com a segregação. A partir de então, a segregação é proibida em todo o país. A lei é de 63, mas ela entra em vigor em 64. O Kennedy não chegou a ver essa lei entrar em vigor, porque em novembro ele é assassinado no Texas, em Dallas, né, no Texas, durante uma visita que ele fez num complô na qual a Ku Klux Klan estava envolvida. O Kennedy acaba sendo assassinado nesse atentado. Nos próximos anos, outros líderes dos direitos civis, o Malcolm X e o Martin Luther King, também vão ser assassinados. E um outro irmão do Kennedy, que também era candidato a presidente em 68, o Bob Kennedy, candidato pelos democratas, e que foi assassinado, né, por conta dessa violência racial. Mas essas leis, elas duram praticamente um século, e os negros não podiam votar, nem ser votados, não podiam frequentar escolas para brancos, não podiam frequentar as universidades, nem para negros, nem para brancos, porque não tinha para negros, não podiam frequentar as mesmas igrejas, não podiam frequentar lancherias, bares, sorveterias para brancos. Se eu tivesse uma sorveteria, eu podia contratar um trabalhador negro para trabalhar nela, para atender clientes brancos. E é claro que essa pessoa ganhava um salário muito menor, porque os salários também não eram iguais para brancos e negros. Mas os clientes não poderiam ser negros. Os negros estão excluídos. Eles não podem tomar água nos bebedouros públicos, tem um local separado para eles sentarem no fundo dos ônibus, também nos trens, tem áreas separadas, nas entradas de prédios públicos, como um cartório, para registrar nascimento, para registrar casamento, tem uma área para a entrada de negros, outra para a entrada de brancos. Eles não podiam frequentar as praças, os parques públicos, em vários desses estados eles não podiam nem portar armas, só os brancos estão armados, então eles são segregados. Então a guerra deixa como fatores o crescimento muito acelerado da economia do norte. Os Estados Unidos se transforma numa grande potência capitalista, mas dominada pela indústria bélica. As tropas dos Estados Unidos, acostumadas a cometer atrocidades contra a própria população, depois vão cometer contra mexicanos, contra os indígenas do país, contra mexicanos, contra nicaragüenses, contra cubanos, contra havaianos, contra filipinos, contra chineses, contra japoneses. Inicia-se aqui uma longa história de envolvimento dos Estados Unidos com intervenções internacionais. Eles vão intervir várias vezes nos países vizinhos. Mais de 4 vezes eles vão invadir o México, vão invadir Cuba 5 vezes, a Nicarágua 6 vezes, El Salvador 6 vezes, o Haiti 4 vezes, a Venezuela algumas vezes, o Panamá eles vão invadir algumas vezes, vão tomar um território do Panamá, que é um país da América Central, e vão ali obrigar o Panamá a construir um canal ligando o Pacífico e o Atlântico, que eles vão usar como maneira de transportar cargas, né? Então a guerra deixa como grande legado o crescimento acelerado, mas também a vinculação com a indústria militar, a facilidade que os militares vão ter de cometer atrocidades, e no sul deixa o regime de terror que vai vigorar por mais de um século, que são as leis Jim Crow, essas leis, né, que impõem o terror contra os negros, que excluem os negros, que segregam os negros e que são mantidas através da influência da Ku Klux
clã, né? A gente volta a discutir esse tema dos direitos civis no segundo ano, né? E aí vamos retomar essa discussão para entender como é que isso aqui funcionava. Certo, pessoal? Por enquanto é isso.